Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por acompanhar aqui este vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui este vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo a este, temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Milhares de pessoas que estavam reunidas a ponto de uns pisarem os outros, ou seja, uma grande multidão ao redor de Jesus querendo ouvir os seus ensinamentos, com essa sede da palavra de Deus. E eu te digo uma coisa, as pessoas hoje em dia têm esta sede da verdade, esta sede do amor, esta sede da alegria. Só que infelizmente as pessoas estão procurando em outros lugares, em outros locais, em outras pessoas que não estão falando a verdade, o amor de Deus, não estão proclamando, sendo profetas, ou seja, pessoas que levam a palavra de Deus. Nós vemos no YouTube, nós vemos na televisão, em tantos outros locais, né? Nós vemos no Netflix. Quais são os seriados, os vídeos mais assistidos? Muitas vezes são aqueles que são uma carnificina, uma violência, algo que está longe da palavra de Deus, e as pessoas acham que ali está a diversão, que ali está o momento deles se entreterem, se divertirem, que vão encontrar ali um passatempo, algo bacana para acompanharem. Nós vemos nos canais do YouTube aqueles que têm milhões e milhões de inscritos. Qual é a mensagem? Muitas vezes mensagens ruins, que as pessoas acham que estão ali se alimentando de algo bom, que dão ali risada, isso e aquilo, mas no fundo, elas não estão se alimentando, ainda continuam com uma sede. Essa sede só pode ser preenchida, só pode ter um sentido com
a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá todo o sentido à nossa existência, à nossa caminhada. E nós vemos então nesse Santo Evangelho de hoje milhares de pessoas que estavam querendo ouvir Jesus, que tenhamos esta vontade, esta sede da palavra do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos, dizendo: olha, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra hipócrita, ela designava no mundo grego antigo o ator, que com uma máscara e com um disfarce assumia uma personalidade alheia, não a dele. Ele fingia algo diante do público, fingia ser uma outra pessoa. E a hipocrisia é isso, fingir ser alguém que nós não somos, para agradar os outros, para nos sentirmos inseridos ali no meio onde estamos. É aquela pessoa que na igreja, aos domingos, ali com as pessoas da igreja, age de uma maneira, fala de uma maneira, e aí no sábado, na festinha, no churrasco, está falando só bobagem, agindo de uma outra maneira, querendo ser uma outra pessoa. Na sexta-feira à noite, ela sai, faz bobagens, ou seja, é uma pessoa que ela vai mudando, ela é uma pessoa dupla, ela às vezes até tripla, num determinado local ela age de uma maneira, no outro de outro, num terceiro lugar ainda de uma outra maneira. É uma pessoa falsa. E Deus quer deixar claro aqui, nosso Senhor Jesus Cristo quer deixar claro aqui nesse Santo Evangelho de hoje, que não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Às vezes a gente acha que no escondido, no escuro, falando baixinho, outras pessoas não vão escutar, é verdade. A gente pode até achar que está enganando os outros, alguma pessoa, mentindo, falando baixo, falando pelas costas, mas a Deus nós não podemos enganar. Tudo que nós achamos que estamos ali falando escondido, tudo vai ser revelado. Por quê? Porque Deus enxerga tudo isso, enxerga o nosso coração. E diz aqui no Evangelho de hoje, alerta, olha, não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Então, às vezes você está longe ali dos seus amigos da igreja, aos domingos, da missa, está longe do padre, aí você fala assim, aqui ninguém me vê, então posso fazer, estou livre, eu posso fazer o que eu quero. Mas não é isso. Nós temos que agradar o coração de Deus, nós temos que ser verdadeiros, não podemos ter uma vida dupla. O próprio Jesus nos ensinou como nós devemos nos comportar, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Não ao pecado, sim às verdades de Deus, sim ao Evangelho, e que a nossa vida, as nossas atitudes, onde quer que estejamos, na festa, no churrasco, na igreja, numa viagem, sejamos instrumentos de Deus sempre, verdadeiros. Lembra do Evangelho, da passagem em que Jesus diz a Natanael, olha aí vem um israelita de verdade, um homem sem duplicidade. Que grande elogio, que belo elogio de nosso Senhor Jesus Cristo a Natanael. Que a gente possa ser assim, cristãos verdadeiros, homens sem falsidade, mulheres sem falsidade, sem uma dupla atitude. Como eu disse, infelizmente, quantas pessoas estão ali na igreja, rezando, se colocando na presença de Deus, mas o coração delas ainda está muito afastado. No dia a dia, em casa, na família, estão sendo instrumentos de briga, de divisão, com xingamentos, com palavras que vão afastando os filhos, os familiares, a esposa, agem com agressão. Nós não podemos agir desta maneira,
longe da igreja, né? Como eu disse, estamos ali na igreja se portando de uma maneira, na presença de Deus. A gente tem que saber que no nosso trabalho, na nossa casa, também estamos diante de Deus. Deus está ao nosso lado, está nos enxergando, não está longe de nós, caminha com cada um de nós. Por isso, vamos ser agradáveis a Deus, que a nossa vida seja, assim como a de Natanael, uma pessoa sem falsidade, sem ser uma pessoa dupla, uma pessoa que vai agradar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus continua falando desta verdade. Olha, tudo que tiverdes dito na escuridão vai ser ouvido à luz do dia, porque Deus ouve. O que você tiver pronunciado ao pé do ouvido no quarto vai ser proclamado sobre os telhados, ou seja, não vai ser escondido de Deus. Você não consegue se esconder de Deus. Por isso, haja sempre conforme a sua vontade, agradando o coração de nosso Senhor. E aí Jesus alerta, olha, não tenham medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Nós devemos temer a Deus. Devemos temer o que? Temer desagradar o coração de Deus com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com uma fofoca, com algo desagradável, sendo instrumento de divisão. Nós temos que ser esses instrumentos vivos, onde quer que estejamos, não importa o ambiente, o local, não importa, sejamos instrumentos vivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus nos ama. Diz aqui no final do Evangelho, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, e no entanto esses pardais, eles não são esquecidos por Deus. Nós também não somos esquecidos por Deus. Pode ser que você hoje se esqueceu de Deus, tenha se esquecido da sua presença aí ao seu lado constantemente, mas Deus não se esquece de você. Deus te ama e quer o melhor para os seus filhos e filhas, quer a nossa mudança, quer a nossa conversão e quer que a gente enxergue que o reino de Deus está no meio de nós. Ele vive está, ressuscitado está e está muito próximo. Está ao nosso lado, enxergando, ouvindo, sabendo muito mais do que nós conhecemos de nós mesmos. Ou seja, diz aqui o final do Evangelho, que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Isso quer dizer, conhece muito mais de nós do que nós mesmos. Portanto, não queira esconder nada de Deus. É mais fácil ter essa oração aberta, simples, mostrando que você quer mudar, que você quer fugir do pecado, que está difícil. Às vezes o pecado é algo que te traz um prazer, é tão bom falar mal daquela pessoa, daquela, a gente dá risada com os nossos amigos, fala mal dos outros pelas costas, mas Deus está enxergando isso e você está desagradando o coração de Deus. Isso é um exemplo, né? E tantos outros pecados que podemos estar aí cometendo, está difícil deixar este pecado, peço auxílio de Deus, porque nós valemos mais do que muitos pardais e Deus quer o melhor para os seus filhos e filhas e quer o que é o melhor que Ele deseja para nós, a nossa conversão, a nossa salvação, o céu para todos os seus filhos e filhas. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Você gostou deste conteúdo? Te agradou? Te fez bem? Então, eu peço a sua ajuda deixando um joinha, um like no vídeo, o seu comentário, se inscrevendo no canal. Isso faz com que o YouTube sugira este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!